religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força toda sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Não preciso te falar. Eu quero te falar. Aleluia. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode sentir lá pro carro, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai. Eu sou teu pai, é só. Levante a voz, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai, é só. Eu sou e não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu tenho pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua,
Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yoshua, o cão da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força toda sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Quero orar pela tua vida, pela vida dos teus familiares, pelos aqueles que estão à tua volta, pelos aqueles que estão à distância, pelos aqueles que ainda que você achou que não tinha saída, que era o fim. Eu oro por essa vida também, em nome de Jesus. Declara a vitória na tua vida, na vida dos teus familiares. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta tarde. Eu quero meditar. Nós juntos iremos estudar a bendita palavra de Deus, que vai falar profundamente ao teu coração, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Se prepare. Você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, Deus quer falar ao teu coração. E nós juntos iremos estudar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Pedir ao Senhor sabedoria, entendimento. Pedir ao Senhor a direção do Espírito Santo, para Ele que nos venha nos guiar dentro dessa leitura. Com poucas palavras, Deus vai fazer você entender com mais profundidade aquilo que Ele quer relatar ao teu coração nessa tarde. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Ouça esse louvor. Vai. Eu sou. Levante a voz, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oramos, Pai, na sua presença, Senhor Deus, aqui estamos. Viemos aqui, ó Deus, prestar, Senhor Deus, adoração, gratidão, por mais esse lindo dia, por essa manhã, por essa tarde. Ó Deus, pelas nossas vidas, que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade para conosco. Ó Deus, não temos, Senhor Deus, palavras, Senhor Deus, para expressar a tão grande gratidão que nós temos, Pai, pela tua grande e maravilhosa amor pelas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Continua falando nossos corações aí nessa tarde, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Inclina, Senhor, nossos corações. Inclina nossos sentimentos, Senhor, a te ouvir, a te obedecer,
a estar, Pai, constantemente diante da tua presença. Eu lhe peço no nome de Jesus, perdoe as minhas fraquezas, as minhas transgressões, assim como está registrado, Pai, em sua palavra, diz que se nós confessar o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica, Senhor, de todo o nosso pecado. Por isso, neste momento, Pai, nós se rendemos diante da sua santidade, diante da tua presença, e declaramos, Senhor, que tu és o Senhor da nossa vida. Ó Deus amado, trabalha em nossas vidas, trabalha, Pai, na vida dos nossos familiares, naqueles de perto e naqueles de longe. Senhor, naqueles que estão firmes com o Senhor, fortaleça. Naqueles que estão distantes do Senhor, Pai, traz-os de volta. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor trabalhou, Pai, na vida do filho pródigo. Senhor, trabalhando no seu sentimento. Fazendo, Pai, essa pessoa entender, Deus, a gravidade. Que longe de ti, Pai, não tem sentido, não tem alegria. E só com Jesus, Pai, a gente é feliz e contente. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que tem de poder estar nas tuas mãos, na tua presença, nessa tarde. Amém? Glória a Jesus. Amém? Prepara aí a palavra de Deus, você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião. Eu gostaria de meditar um texto da palavra de Deus aqui, está registrado aqui em Romanos capítulo 8. Você que tem a Bíblia católica, nós vamos junto entender o que significa essa palavra. Com certeza Deus vai trabalhar ao teu coração. Amém? Glória a Jesus. Diz assim, Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Isso aqui é o versículo 1. Nós vamos ler o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Jesus. 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu quero chamar a tua atenção, você que está junto aí lendo a palavra de Deus, você que foi convidado, com certeza não foi por acaso que você está aqui, parou perante, né, essa gravação, com certeza porque Deus quer falar ao teu coração. A palavra de Deus aqui diz, aqui no livro aqui de Romanos capítulo 8, no versículo 6, Deus quer tratar um assunto importante para a minha vida e para a tua vida. Diz o seguinte aqui, a bendita palavra de Deus aqui no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos chama a mim e a tua atenção aqui no versículo 6, dizendo que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Toda pessoa que se inclina para as coisas da carne, o que são as coisas da carne? Te deixo essa pergunta. O que são as coisas que desagradam a Deus? O que Deus quer estar nos falando? O que Deus quer nos chamar a mim e a tua atenção a respeito dessa palavra que está registrada aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 6, dizendo que a inclinação da carne é morte. Se nós abrir as escrituras e ir lá em Gálatas capítulo 5, versículo
16 ali, né? Vai relatar a respeito, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pois então, a palavra de Deus tem dito a mim e a você, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, ali vai falar sobre as obras da carne. O que são as obras da carne? Relata que as obras da carne são prostituição, lasciva. Eu sei que é um monte de coisa ali registrado na sua palavra, que me chama a mim e a tua atenção, que todas essas coisas que estão citadas ali desagrada a Deus. E eu faço questão de ler essa passagem que está aqui em Gálatas capítulo 5. Vamos ler, abre aí a palavra de Deus aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que diz, para você entender, quando nós falamos sobre a inclinação da carne, é morte, Deus está dizendo, olha, a inclinação da pessoa que se inclina para as coisas da carne é morte eterna. Será condenação eterna. Aleluia. Diz o seguinte aí, abre aí a palavra de Deus ali em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não faça o que quereis. Então, dentro de cada um de nós existe uma força, existem duas forças. Uma inclina para as coisas de Deus, e a outra se inclina para as coisas do mundo, para as coisas do diabo, para as coisas de Satanás. Então nós que temos de se esforçar o máximo para que não venha se inclinar para as coisas da carne. O que são as coisas da carne? Vamos lá, vamos entender agora. No versículo 19, eu estou lendo aqui a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, pelejas, decisões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, né? Os que cometem tal coisa não herdará o reino de Deus. As pessoas que se inclinam para as coisas da carne, para essas coisas que as Escrituras acabou de nos relatar e nos falar para mim e para a tua vida, você não será agora, a partir de hoje, você não será uma pessoa que não conheça, porque você está sendo avisado, e toda pessoa que se inclina para essas coisas da carne, a palavra de Deus nos afirma, aqui no versículo 21 de Gálatas capítulo 5, na parte B, né? A palavra de Deus diz que vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tal coisa não herdará o reino de Deus. Não herdará salvação se a pessoa não deixar essas coisas, não abandonar essas coisas. Se a pessoa se inclinar para as coisas da carne, andar, levar a sua vida inclinada para as coisas da carne, a sentença é morte. A palavra de Deus é clara, é direta. Ela não faz arrodeio. Voltando lá para Romanos capítulo 8, agora com certeza agora você entendeu o que significa, né? Quando aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 6, quando diz que porque a inclinação da carne é morte, né? Aí você já tem uma noção
o que as escrituras estão chamando a mim e a tua atenção a respeito. A inclinação da carne, a carne significa o quê? Aquilo que nós temos relatado lá em Gálatas capítulo 5, né, a partir do versículo 19, do versículo 16 em diante. A Bíblia diz que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Pois então existe outra inclinação, que é a inclinação do espírito, a inclinação para as coisas de Deus, a inclinação para as coisas espiritual, para aquilo que Deus quer que eu e você andamos. Deus não deseja a morte, nem de você, nem de mim. A morte não é essa morte física, a morte espiritual. Quando as escrituras estão se dizendo aqui, relatando aqui, no versículo 6, dizendo porque aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pois então a palavra de Deus, ela sempre está nos orientando, nos avisando o que pode acontecer na vida de uma pessoa que está se inclinando para as coisas da carne. E também a palavra de Deus também está nos avisando e nos alertando a respeito de uma pessoa também que está se inclinando para as coisas do Espírito de Deus. Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando a pessoa se inclina para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, ela está dizendo sim para Deus, né? Ela está andando na direção de Deus, buscando a vontade de Deus. Mas a pessoa que se inclina para as coisas da carne, ela odeia as coisas de Deus. Ela não tem prazer, né, de estudar as escrituras. Ela não tem prazer de ler a palavra de Deus. A inclinação da carne, porque a carne, ela vê como está registrado lá em Gálatas, né, que um se opõe contra o outro. Né? É uma luta diária, uma luta não só um momento, 1 hora, 2 horas, não. É constantemente. É uma luta. É aquela luta dentro de si, né? Lutando um contra o outro, como diz a palavra de Deus. Aqui no versículo 8, no versículo 7, voltando aqui para Romanos capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte, né? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você que está nos ouvindo, você pode pesquisar essa palavra lá no Google, né? Colocar o significado dessa palavra inimizade. Inimizade significa inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Não, a pergunta é essa. Você quer ser inimigo de Deus? Portanto, toda pessoa que se tão, né, na inclinação da carne se torna inimigo de Deus. Como diz o texto bíblico aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Ele não sujeita, ele não se humilha perante a presença de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Eles vão bater de frente. Ele resiste à palavra de Deus. Ele não aceita as orientações bíblicas da palavra de Deus. Eles batem de frente, eles não aceitam. Quando a pessoa vem com o texto bíblico, falando a respeito da palavra de Deus, essa pessoa que está na carne, que está vivendo uma vida fora, né, fora dos propósitos de Deus, vive uma vida fora da palavra de Deus, com certeza ela vai debater, né, a palavra de Deus. Ela não vai concordar com o que as escrituras estão nos relatando. Mas a pessoa que está no Espírito,
que vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus, ela vai ouvir a palavra de Deus, que a palavra está nos dizendo, está nos orientando, né? Ou então isso fica como alerta para a minha vida, para a tua vida. Você que está nos ouvindo, não foi por acaso que você se deparou com essa gravação, com essa palavra. Porque essa palavra é diretamente de Deus para a tua vida. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Eu não tenho nada a falar de mim. Eu falo aqui que está registrado aqui na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Continuando. Diz o seguinte aqui, a bendita palavra de Deus, na parte B aqui do versículo 7 de Romanos capítulo 8, dizendo que, pois não sujeita às leis de Deus, né? Não sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que são na carne, né? Olha que palavra, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? A pessoa que está na carne não pode agradar a Deus. Se não pode, se não está, fica a pergunta. Se não pode agradar a Deus, se não está agradando a Deus, a quem você está agradando? Fica a pergunta. A quem? A palavra de Deus está nos afirmando aqui, no versículo 8 aqui de Romanos capítulo 8, dizendo que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É forte essa palavra, mas é a palavra de Deus. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você sabe muito bem, no começo do vídeo, eu te levei lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 em diante, vai falar sobre a respeito da carne, a respeito das obras da carne, o que significa isso, o que são isso. Aí você vai ter você tem como ir lá, você que pegou o vídeo aí pela metade, não teve como assistir o vídeo completamente, todinho, você pode abrir as escrituras, tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, e lá em Romanos capítulo, lá em Romanos, né? Aqui onde nós estamos lendo aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 8, você pode ler essa colocação e fazer uma análise, se analisar, fazer um balanço da tua vida. E você também pode comparar esse texto lá também em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 em diante. Vai falar também sobre as obras da carne. Às vezes você tem dúvida, vou saber. Às vezes você, quando fala sobre as obras da carne, para alguém que não conhece, ele fica perdido no assunto. Ele não sabe o significado disso. O que é isso? Obra da carne. Aí você vai entender. Eu acabei de ler lá. Aí você vai entender o que significa as obras da carne. Quem sabe você está numa dessas, né? Quem sabe? Aleluia. Espero que não. E se tiver, abandone mais rápido possível que você puder. Saia, venha para Jesus. Quanto mais rápido possível, porque a tua alma está correndo risco. Está correndo risco. Amém? Aleluia. Voltando aqui para o texto bíblico. No verso 9 de Romanos capítulo 8. Diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Ponto. Quando as escrituras estão nos dizendo aqui, afirmando para a minha vida e para a tua vida, dizendo aqui, vós, né? Porém, não estáis na carne, mas no espírito. Está direcionando essa palavra para alguém que é salvo em Cristo, dizendo, olha, vocês não estão mais na carne, vocês foram libertos. Vocês não pertencem mais a esse mundo da escuridão, do mundo das trevas. Não, vocês agora são luz. Vocês agora é do Senhor. Vocês não podem mais viver esse estilo de vida, né?
que eu condeno, que a palavra de Deus condena. Aleluia. Glória a Jesus. E diz o seguinte, aí na parte B aqui do versículo 9, diz o seguinte, ó. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ponto. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele faz uma pergunta, deixando uma pergunta assim, né? Dizendo assim, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Deixa um gesto assim de dúvida, né? Opa, se é que o Espírito de Deus, porque se a pessoa tem um Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habitando naquela pessoa, essa pessoa não pode, e não tem como essa pessoa agir dessa maneira, dessa forma. Não tem como. Porque o Espírito de Deus, ele é santo. Ele não se mistura com as coisas deste mundo, com essas coisas que nós estamos relatando aqui. Então isso é para nós pensar, fazer pensar e fazer uma análise, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Estamos vivendo do nosso jeito ou do jeito de Deus? Né? Como é que nós estamos se comportando perante a presença de Deus? Será que nós temos ouvido essa palavra? E essa palavra tem entrado aos nossos ouvidos e saído pelo outro e não temos dado a mínima, né, a mínima importância? Como é que nós estamos vivendo? Porque a Bíblia é clara, direta. Se nós andar com a nossa inclinação para as coisas do mundo, com certeza, nós seremos condenados junto com o mundo. Né? Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Será condenado. As escrituras estão sendo pregadas. A palavra de Deus está chegando até você hoje, na data de hoje. Você que está nos assistindo. A palavra de Deus chegou ao teu alcance. Você não pode espreguiçar, você não pode jogar fora. Não pode, porque vai fazer falta para a tua vida. Vai fazer falta para a tua alma. A tua alma geme, a tua alma chora. Né? E a palavra de Deus vem nos alertando constantemente, dia e noite. Tanto nas redes sociais, na rua, sempre nos alertando. Né? Nós precisamos entender. Né? Fazer uma análise da nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós queremos viver a eternidade? Para onde nós queremos ir na eternidade? A palavra de Deus mostra aqui dois caminhos. Duas formas de viver. Uma forma que será sucesso e outra forma que será derrota, fracasso, condenação. Né? Qual tu vai escolher? A das quais aqui você vai querer para a tua vida? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você já imaginou você ser inimigo de Deus? Viver a tua vida aqui neste mundo? Até dizendo que, né? Até dizendo, né? Às vezes, chamando o nome de Deus. Quando as coisas estão difíceis, oh Deus,
Mas na realidade, a Deus não faz nada de sentido. Não tem nada de sentido na tua vida. Né? São assuntos, né, importantes que eu estou aqui relatando para tu, para você. Né? Você que está nos assistindo. É você mesmo. Aleluia. Voltamos aqui para a palavra de Deus aqui. No versículo 9, como eu estava falando, eu vou ler novamente o versículo 9 de Romanos, capítulo 10, dizendo a palavra de Deus aqui, ó, vós, né, porém não estáis na carne, mas no Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ponto. Mas se alguém não tem... Quando essa palavra aqui termina no versículo, dizendo que mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas para que a gente venha receber o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele precisa que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aí cumpre a palavra de Deus, aí sim. Aí o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. Então toda pessoa que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. Caso contrário, não tem o Espírito Santo de Deus. Ela não tem. Ela tem o Espírito do mundo. Né? Isso está na palavra de Deus também. Relato da palavra de Deus. Amém? Mas fica para outra oportunidade de eu falar esse assunto. Amém? Glória a Jesus. Diz assim, aqui no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. A palavra de Deus está nos afirmando aqui no versículo 10, dizendo que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Não está morto aqui, dizendo morto no caixão, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Morto para os desejos carnais, para as coisas carnais, para as coisas que desobedecem à palavra de Deus, para as coisas da carne. Está dizendo? O morto que as escrituras estão me afirmando aqui é nesse sentido. Morto para as coisas erradas. Você agora não faz parte dessa natureza. Né? Você não faz parte dessa... Você pode até fazer, mas você não foi chamado para isso. Você teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha. Né? Então isso é a palavra de Deus. As escrituras nos afirmam isso. Aqui no versículo 11, diz o seguinte: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, olha, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também verificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então haverá uma transformação, né? Através de quem? Do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Quando a pessoa se deixa, né, Deus trabalhar na vida da pessoa, né, automaticamente Deus vai movendo as águas, vai trazendo, né, o original da nossa vida. Vai trazendo algo para dentro de nós, o original. Porque antes, né, estava tudo falso, está tudo errado. Aí Deus vai tentando arrumando, vai arrumando tudo. Colocando tudo, né, no seu dever, né, no seu devido lugar. Aleluia. Aqui no versículo 12,
de Romanos capítulo 8, diz o seguinte: de maneira que, irmão, somos devedores não à carne. Olhe, nós não somos devedores à carne, não. De jeito e qualidade. Né? De maneira que, irmão, somos devedores à carne para viver segundo a carne? Lógico que não. Porque se vivemos, olha, por quê? Se viveis segundo a carne, morrereis. A palavra morrer aqui, ó, é condenação eterna. Vendo? Porque a Bíblia diz, o que as Escrituras estão dizendo aqui, eu quero voltar atrás aqui no versículo 6, para você ver entender o versículo 13. Olha, você lê o versículo 6, aí depois você lê o versículo 13 de Romanos capítulo 8. Olha o que diz, ó, no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Ponto. Não existe conversa. Não existe meio termo. Não existe um jeitinho. Não. A Bíblia é correta e é direta. Porque a inclinação da carne é morte. Morte aqui, morte eterna. Separação de Deus para toda a eternidade. Né? Aí por isso que no versículo 13, eu quero ler novamente para você e nós venha entender. Porque se viveis segundo a carne, olhe, morrereis. Ponto. Mas se é pelo Espírito, mortificai a obra da carne, vivereis. Né? Aleluia. Glória a Jesus por essa palavra, né? Aleluia. No versículo 14 diz aqui o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí, ó. Não é o homem. Não é eu que estou falando. Não. É a palavra que está nos dizendo aqui. Ó, como é que se torna filho de Deus. Não é eu que estou falando. Você pode até dizer assim, mas vocês cristãos, vocês mesmo se declaram filho de Deus. Quem falou isso para você? Mentira sua. Nós não se declaramos filho de Deus nós mesmos. Não. Nós não temos poder para isso. E nós mesmos se declarar que nós somos filhos de Deus. Não. O que diz que nós somos filhos de Deus e que faz nós importante é o quê? É o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Glória a Jesus. Aí sim. Né? Não é eu que digo que eu sou filho de Deus. Não. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. O que serve mais? O que tem mais importância? É a minha palavra ou a palavra de Deus? Aí fica esse ponto de interrogação aí, ó. A Bíblia diz aqui, ó, né? A Bíblia diz aqui no versículo 14 de Romanos, né? No versículo 14 de Romanos capítulo 8, olha o que diz. Eu estou apenas lendo o que está registrado. Olhe, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Ponto. Né? No versículo 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estaide em temor, mas recebeste um espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Jesus. Aí no versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que palavra, né? Você vê que palavra, né? Vê no versículo 16 que afirma. Dizendo o seguinte, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro. Né? Se nós somos filhos de Deus,
Nós somos o quê? Herdeiro. Né? Aleluia, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, né? Vê que palavra, né? Aqui no versículo 17 de Romanos 8, diz o seguinte, veja, vou ler novamente. Se nós somos filhos, logo, né? Olha, se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus. E como herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você ouviu a palavra de Deus. Você tem ouvido a bendita palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus te ama. Deus ama você, né? Deus quer ter um relacionamento perfeito contigo. E só depende de você querer. A primeira lei diz que Deus ama e tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida, para a vida da tua família, né? Deus tem algo especial para a tua vida. Mas depende de você querer, porque nem todos querem, né? Deus está me mostrando aqui um versículo, eu vou ler para você, que está aqui, ó. Eu quero adiantar as escrituras, você que está nos ouvindo também, você pode adiantar as escrituras aí, lá em Timóteo. Ó, aqui, ó. Timóteo, acho que é Timóteo, deixa eu ver aqui. Consigo achar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Ó, Timóteo capítulo 2, no versículo 3. Aqui é o desejo de Deus. Você sabia que Deus tem um desejo? Deus tem um desejo. Timóteo capítulo 2, versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque isso é bom, de ouvir a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar teus filhos, teu esposo, a tua esposa. Deus quer salvar todas as pessoas. Mas isso depende não de Deus, isso depende de você. Depende deles querer. Amém? Glória a Jesus. Porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. No versículo 4. Ele que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha aí, ó. Deus quer, né? Quer que todos os homens se salvem. Deus quer que toda a humanidade, todos, rico, pobre, venha se salvar, se salve, né? E venha ao conhecimento da verdade. No versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Olhe. Porque há um só Deus e um só mediador. Porque só existe um Deus. E um só mediador. Né? Só Jesus é mediador entre eu e você. Entre eu e você e Deus. É Ele que intercede de você para Deus e leva de mim para Deus. Mesma coisa, tá entendendo? Ele é o mediador. Não queira colocar outro, porque não vai dar certo. Deus é o mediador, como diz a palavra de Deus aí. Você pode ler Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Daí até o nome, né? Jesus Cristo, homem. Glória a Jesus, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Cristo afirma, né? Cristo afirma: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, uma vida completa e com propósito. João 10, 10. Glória a Jesus. Aleluia. Essa vida, abundância, ela só pode ser realizada quando você está com Jesus. Quando você se rende aos pés de Jesus. Aí sim, a tua vida será em abundância. Glória a Jesus. Né? Glória a Jesus. O homem é pecador e está separado de Deus. O homem é pecador e está separado de Deus. Né? Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Né? O homem por si só, pela sua consciência e pela sua sabedoria, ele não tem como alcançar a Deus. Não. Ele tem que se entregar a Jesus. Ele tem que reconhecer, né, que Jesus pagou o preço naquela cruz. Né? O homem está separado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, né, escolheu seguir os seus próprios caminhos. E o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus é caracterizado por uma atitude de rebeldia ou indiferença. É evidência do que a Bíblia chama de pecado. Né? Chama de pecado. O homem, ele procurou seguir o seu próprio caminho, mas não com Deus, seguir seu caminho sozinho. Até hoje, o homem fica tentando viver sua vida sozinho, sem orientação de Deus, sem buscar a presença de Deus. Né? É que muitos têm feito, muitos estão fazendo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? O homem está separado, porque o salário do pecado é a morte. Né? Separação espiritual de Deus. Romanos 8, 23. Deus é santo. Nunca se esqueça disso. Deus, ele é santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Né? Nunca se esqueça disso. Deus é santo e o homem é pecador. Nós, eu e você, somos pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está constantemente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras e religiões e filosofia e etc. O homem sempre arruma um pretexto. Sempre arruma um jeitinho, achando que vai alcançar a misericórdia de Deus através dos seus próprios esforços. Não é dessa forma. O homem tem de se humilhar perante a presença de Deus, dizer, eu sou falho, eu sou pecador mesmo, e preciso de um Salvador para me salvar. É isso que Deus espera do homem. É isso que Deus espera de mim e de você. É se humilhar perante sua presença e reconhecer o que ele fez naquela cruz. Isso é o importante. Glória a Jesus. Glória a Jesus, né? Aleluia. Glória a Jesus. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né?
A palavra de Deus está dizendo que Jesus disse, Jesus afirmou essa palavra. Né? Ele afirmou. Eu sou. Ele não disse que ele era um dos caminhos. Não. Para ir a Deus. Não. Jesus respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo que ninguém pode ir a Deus por si só, sem precisar de Jesus, sem precisar do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. É impossível isso acontecer. Se acontecesse, né? Era impossível, isso é impossível chegar a esse ponto. Porque Jesus já afirma dizendo que eu sou o caminho. Ele não está afirmando dizendo eu sou um dos caminhos. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Pois então só existe vida em Jesus. A verdade em Jesus. E o caminho é Jesus. Ponto. Não existe outra maneira, outra forma. Não existe outra receita. Não existe. Quando ele afirma isso, ele está fechando todos os outros obstáculos, todas as outras formas que o homem possa procurar, né, para querer achar seu jeitinho, mas não adianta, né? Quando ele responde dizendo, né, aqui em João capítulo 14, versículo 6, Jesus está afirmando, dizendo que eu sou o caminho, ponto. A verdade e a vida, ponto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ser salvo fora de mim. Ou longe de mim, ninguém chegará ao céu. Ele está dizendo isso. Né? Não queira buscar, né, outra solução, outra forma de salvação, né, fora da palavra de Deus. Longe de Cristo, longe dos seus ensinamentos. Você não vai conseguir. Você vai nadar e morrer na praia. Porque a salvação, ela só é adquirida através de Cristo, através de Jesus. Através de Jesus. Glória a Jesus. Né? E para que eu e você, né? Eu já fiz isso. Um dia eu me rendi aos pés de Jesus. E nunca mais vou largar. Mas para que você está nos ouvindo, você queira, está interessado de se tornar uma filha ou um filho de Deus, você pode nesse exato momento, se você quiser. A Bíblia diz, né, lá em João capítulo 1, versículo 12, né, nós precisamos receber a Cristo pela fé. Glória a Jesus. Para que você venha se tornar uma filha ou um filho de Deus, você precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador. Isso não é eu que estou contando, não é história contada. Não. Não é a história que eu estou contando. Para que eu e você que está nos ouvindo, eu já fiz a minha escolha. Porque eu já aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. E você já fez isso? Se você não fez, essa será a oportunidade. Essa será a oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade para ti. Amém? A Bíblia diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, mas, né, contudo, aos que o recebem e aos que crerem
em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Aos que recebem Jesus e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Se tornarem. Porque se tornarem quer dizer que não era antes. Você entendeu? Quando a palavra está dizendo se tornarem filho de Deus, está dizendo que antes você não era filho de Deus. Você era criatura de Deus. Ele não era filho, mas criatura de Deus. Jesus diz em sua palavra, dizendo, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Jesus não chamou de filho, chamou de criatura de Deus. Pois para que você venha se tornar uma filha ou um filho de Deus, você precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador, como está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ó, aos que receberá e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Né? Receber a Cristo pela fé. Quem sabe você não entendeu ainda o propósito. Quem sabe você não entendeu o mistério de Deus. Quem sabe você ainda não entendeu o trabalhar de Deus. Receber a Cristo pela fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Veja o trabalhar de Deus. Né? Pois vocês são salvos pela graça. Graça significa favor e não merecido. Presente. Graça significa, né? Graça significa presente de Deus. Deus deu um presente, doando seu filho. Quando você recebe Jesus, aí sim, entra a salvação. É pela graça. Você não precisa pagar nada. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço pela tua vida. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. Você não precisa pagar algo, não. Você não precisa pagar promessa, andar de joelho, quilômetros e quilômetros para receber a salvação. Não, não precisa mais. Porque a salvação era de graça. Custou caro. Para você é de graça. Para mim foi de graça. Mas para Jesus custou muito caro. Custou a sua vida na cruz. Né? Ou então, não é por obra. Não é por obra. Você pode fazer a melhor obra. Você pode ser o melhor arquiteto do mundo, do planeta. Fazer as melhores obras do mundo para merecer a salvação. Mas a salvação, ela não é adquirida dessa forma. Né? Imaginamos que se a salvação fosse por meio de obra, só imagine, só os milionários, só os ricos se salvariam. Imagina chegando lá no céu, como é que seria, né? Né? A conversa seria essa, né? Eu doei valores X para merecer a salvação. Eu mereci a minha salvação. Misericórdia. Mas graças a Deus que a salvação ela não é adquirida através de obra. Ela é pela graça, por meio da graça. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom. É um presente de Deus. Né? Não por obra, para que ninguém se glorie. Está registrado lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9. Glória a Jesus. Receber a Cristo por meio de um convite pessoal, aqui nesse exato momento, neste horário.
Deus está fazendo um convite para a tua vida, para receber Jesus como único e suficiente Salvador. Só depende de você. A Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está dando uma promessa, né? Dizendo, olha, se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou ali morar para sempre. Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Você pode receber Jesus como nesse exato momento. Você pode receber a Cristo agora mesmo, em oração. E eu gostaria de orar pela tua vida. Se você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você pode fazer essa oração agora, nesse exato momento. Né? Orar significa, né, falar com Deus. Deus conhece o seu coração. Está mais interessado na atitude do teu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Né? A oração que você vai fazer vai servir como um exemplo. Se você orar com fé, crendo, com certeza, Deus entrará em tua vida. Amém? Você pode repetir essa oração? Glória a Jesus. Você diz assim, ó, oramos junto. Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados e por me dar vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Se você recebeu Jesus como único Salvador, se você fez essa oração, crendo em seu coração, com certeza Jesus entrou em tua vida e a tua história acabou de ser mudada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu tenho Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, ele só chama. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chama. Aleluia. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu
sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te amar. Glória a Jesus, Pai, na sua presença aqui estamos, Senhor Deus. Obrigado por o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos deu para levar a tua palavra, ó Deus, a essa pessoa que vai nos ouvir. Que a tua palavra, Santo Deus, vá, produza, Senhor, o resultado para quem está sendo mandada. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Agradecido, muito obrigado, eu oro no nome de Jesus, amém. E glória a Jesus, amém. Fica na paz, que Deus abençoe, glória a Jesus.